Olá, telespectadores, sejam muito bem-vindos a um episódio muito especial do MVCast. E por que esse episódio é muito especial? Eu vou te dar uma justificativa para isso. Você provavelmente, nos últimos meses, passou pela rua, pelo lado de uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha um segredo. Um segredo que mais de 40 milhões de pessoas carregam. E hoje eu trouxe duas pessoas importantíssimas que vão explicar para você que segredo é esse. Mas antes eu preciso apresentar essas pessoas para vocês, né? Então, recebam Edna Nunes, a fundadora da Embaixada Solidária, e Luiz Cláudio Machado Albuquerque, vulgo meu pai, né? Que está trabalhando como voluntário na Embaixada Solidária e agora está trabalhando também na administração da Embaixada Solidária. Se apresentem, pode começar com a Edna Nunes, se apresente. Olá a todos, é um prazer estar aqui para contar essa história que se confunde, né? A minha história de vida, a história de vida da Embaixada, que está há 10 anos em Toledo, que presta um trabalho totalmente voluntário e humanitário para 40 países, todos os estados brasileiros. Então é uma organização diferente que muitas pessoas ainda não conhecem e é um prazer ter essa oportunidade, esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho mais de migração, refúgio, o que está acontecendo ao redor do mundo, então vai ser uma conversa bastante interessante. Senhor Luiz, está presente. Pois é, então, prazer a todos, boa tarde para todos. Sou o pai do Pedro, né? E hoje vou contribuir um pouco para falar sobre o voluntariado, o trabalho da Embaixada e, enfim, já que é um bate-papo, vamos desenvolver, né? Seguinte, Edna, eu vou começar com uma pergunta para você. O que é a Embaixada Solidária, sabe? Porque eu sei, por exemplo, mas muita gente não sabe, não entende. Eu, por exemplo, estava ontem conversando com uma pessoa aqui nessa sala e essa pessoa falou, a Embaixada é um lugar que ajuda as pessoas que precisam, né? Mas eu acho que é muito mais que isso, né? A Embaixada Solidária, ela é uma ONG, certo? É uma ONG, então assim, a gente costuma carinhosamente chamar de a Casa de Todos os Povos. Ela tem uma história que se confunde muito com a minha história de vida. A Embaixada foi uma dor de infância que eu tive. Meu pai ouvia a guerra nos anos 80 pelo rádio e aquilo, eu deveria ter 4 ou 5 anos de idade. Eu fiquei muito tocada com a história das crianças, dos mísseis que caíam em escolas, em hospitais. E durante a segunda infância, adolescência, isso foi uma dor, não poder fazer nada. Sabe aquela sensação, eu acho que principalmente os jovens têm, né, de poder mudar o mundo. E eu acho que é uma sensação que a gente nunca deve perder. Independente da idade, da sua caminhada, não deve perder. Então, a partir dessa dor, eu cresci pensando em uma possibilidade que eu pudesse interagir com o mundo e mudar o mundo. Mas nasci numa cidade interior, né, numa família com bastante dificuldade financeira. Então, algumas oportunidades me foram tiradas. Eu não tive oportunidade de viajar ao mundo, de fazer os intercâmbios que eu gostaria. E, de repente, já na fase adulta, jornalista, há alguns anos já, pelo menos 10 anos de carreira, eu olhei para a cidade em que eu nasci, olhei para o bairro, carinhosamente me chamo de minha quebrada, e percebi pessoas falando em outro idioma, com sotaque carregado, e eu fui interagindo com a história dessas pessoas. Então, a Embaixada nasce assim, há 10 anos atrás, lá em 2014, quando eu percebi que era necessário ofertar para essas pessoas uma possibilidade de recomeço. E esse recomeço poderia ser no aprendizado do idioma, no encaminhamento para o mercado de trabalho, ou num gesto muito simples, que às vezes a gente nem valoriza o suficiente, que é um abraço, dizer, você não está sozinho aqui, você não está sozinho nessa realidade, é a minha terra, é a tua terra, é a casa de todos os povos. Então, em resumo, a Embaixada hoje é uma instituição com 10 anos de história, que atende 40 países pelo mundo, todos os estados brasileiros. Fomos muito determinantes agora na tragédia do Rio Grande do Sul, em que a gente atuou diretamente nas linhas de resgate, de abrigamento das pessoas, mas muito mais do que isso. A Embaixada é a oportunidade para muitas pessoas que encontram lá a sua missão de vida, de repente está com aquele vazio existencial, conseguiu tudo o que queria ou não conseguiu nada do que queria na vida também. Esse pode ser um momento vivenciado por qualquer ser humano. Então hoje a Embaixada atua na regulamentação dos migrantes que aqui chegam, na questão do idioma, na preservação do cultural, na proteção dos direitos básicos, na proteção dos direitos humanos, mas principalmente para abrir os portões e dizer, essa é a tua casa no mundo. Nós aqui não estamos fragmentados geograficamente.
tem um lugar para você, para a tua religião, para a tua cultura e para tudo que você traz com você. Quando a gente trabalha com migrante e refugiado, nós não podemos aceitar a pessoa e deixar a cultura dela lá fora da porta. Sim. A gente não pode aceitar o ser humano e deixar a religião dele do outro lado da rua. Nós precisamos abrir essa porta e que ela tenha um porte suficiente para que possa atender essa pessoa e todas as suas dificuldades, que possa passar pela documentação, profissionalização, encaminhamento para o mercado de trabalho, uma roupa quentinha para vestir, um prato de comida na mesa, um lar para poder se abrigar, e todos esses detalhes são sanados hoje por esse trabalho voluntário que tem cerca de 100 pessoas envolvidas, 45 na linha mais direta, e que a gente acorda todo dia pela manhã à disposição, dispostos a construir um mundo melhor. Sim, e a embaixada, ela, por coincidência, ela tá numa região de fronteira, né? Ela está numa região aí a 120, 130 quilômetros de Foz do Iguaçu, do Paraguai, da Argentina. Isso nos torna uma região extremamente diferente. Mas tem outra coisa que chama atenção, que é a geração de emprego que nós temos aqui na região oeste do estado do Paraná. Haja vista que nós temos 12 mil vagas em aberto. E se você imaginar que do outro lado do mundo, ou até mesmo na América Latina, existem países que estão com a economia extremamente comprometidas neste momento, nós temos países em guerra pelo mundo, nós temos zonas de conflito, zonas dominadas por milícias de criminosos, a situação política do mundo e econômica está muito instável. Então, Pedro, isso transforma a região oeste num corredor muito importante pela fronteira que tem com o Paraguai e a Argentina, transforma num lugar onde muitas pessoas vêm para morar mesmo, para ficar, para ter suas famílias. E aí um outro reduto, que nós somos também um importante ponto de recebimento de acolhida dos migrantes de todo o território nacional. A gente precisa lembrar que o Brasil está com desastres naturais nesse momento, nós temos o índice de violência em alguns estados que estão alarmantes, então acaba trazendo a população aqui também para o oeste do estado do Paraná, ou seja, temos emprego em fartura, comida em fartura, oportunidades, então a gente tem todas as condições ideais para que as pessoas, na hora de pensar numa migração, seja ela forçada ou não, existe uma grande diferença entre uma migração planejada e uma migração forçada. E a Embaixada Solidária, 90% dos nossos casos, nós estamos lidando com migração forçada. Quando esse indivíduo, do dia para a noite, ou num curto espaço de tempo, é obrigado a sair da sua terra natal, do seu espaço, para que ele possa procurar pelo mundo outras oportunidades de convivência. Então, sim, nós estamos em uma das regiões que mais recebe migrantes no Brasil. Estamos também numa região em que mais se estabelece residência no Brasil. Deixou de ser o eixo São Paulo, deixou de ser o eixo norte para vir para o eixo sul. Então, os três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são os três estados hoje que mais recebem imigrantes por causa da força de produção e força de trabalho. E aumentou muito, por exemplo, na Argentina. Eu sei que na Venezuela agora está muito mesmo. Esse movimento, está tendo muito esse movimento. Mas a Argentina, por exemplo, com mudança de governo? A Argentina se movimentou rapidamente. Sim. Já nas prévias da última eleição, nós tínhamos já um movimento de argentinos entrando no Brasil em busca de residência, refúgio. Há de se convir que a legislação Brasil, Argentina e Paraguai, nós compomos o Mercosul, então é uma legislação muito mais fácil para a migração, né? Muito mais fácil do que pessoas que vêm de países, por exemplo, como Haiti, como Senegal, de toda a África. Porque nós temos um tratado de gentilezas entre o Mercosul. Mas, com a mudança da economia, é muito natural que os argentinos estejam com famílias inteiras vindo para o Brasil para estabelecer residência. Então, quando se trabalha com migração e refúgio, você precisa ter um olhar muito especial para todo o globo. Onde mudar economicamente, onde mudar politicamente, ou até com desastres, com conflitos, significa que essa população vai deixar esse ambiente em algum momento e vai procurar lugares mais seguros. Um migrante tem uma lei muito básica que rege ele. Ele vai para uma região onde tem menor possibilidade de se repetir o episódio traumático de que ele acabou de passar. Por exemplo, alguém que passou por uma guerra vai procurar talvez um território que nunca ou há muitos anos não vivencia uma guerra. Quem foge da miséria, da fome, basta aqui lembrar que nós hoje tratamos com a população
que vem com alto índice de desnutrição, principalmente quando a gente trabalha a população haitiana e a população venezuelana, né? Alguns casos de Afeganistão, de Oriente Médio, de faixa de Gaza, mas a gente trabalha com um público que, infelizmente, chega com a saúde bastante comprometida, dada a escassez alimentícia que tem pelo mundo. Então, toda vez que nós percebemos que um ponto do planeta, lembra aquela história que todos somos um? Sim. Todos somos um. Quando o planeta é atingido de alguma forma por alguma dessas forças, certamente os outros países vão receber os migrantes. Quebrar essas barreiras. Quebrar essas barreiras. O Sim. mundo, geograficamente, ele está num processo de desconstrução, né? Ele precisa estar mais aberto, as populações estão fazendo essa troca cultural e a luta da embaixada, o nosso ativismo é para que isso seja com bandeira branca. Não precisa ser como foi no passado, não precisa ser como é em alguns países que enxotam seus migrantes, que os expõem ao risco de morte, seja em alto mar, seja em caminhões fechados, como a gente tem notícias, né? Lá em 2021, no meio da pandemia, nós tivemos numa cidade dos Estados Unidos uma carreta fechada com migrantes que foram mortos, muitos deles da nossa região, e até hoje nos paira a incerteza de que nós tenha sido um dos nossos já atendidos, que tentaram um sonho americano ou de qualquer outro país de evasão de divisas. Então, sempre fica a pergunta, como que nós queremos ser recebidos se amanhã os refugiados formos nós, né? Se nós Sim. formos os refugiados. Pode mudar a qualquer momento. Eu quero lembrar e finalizar que a população do Rio Grande do Sul, naquele dia 12, dormiu e não era migrante. No dia 13, pela manhã, todos eram migrantes. Sim. E eu acho que o brasileiro aprendeu a ver com mais sensibilidade e com mais proximidade a questão migratória. Sim, mas o Brasil, ele é um país tranquilo de ir para receber? Ele é um país tranquilo, mas ele não é essa maravilha que a gente acha que o brasileiro sorri para tudo, recebe Sim. todo mundo. Tem exceções e tem exceções graves. E é por isso, a maioria são pessoas que não se comportam no estereótipo de xenofobia, Sim. que é esse crime horrível de que você julga a pessoa exatamente pelo que ela nasceu, pelos seus costumes, etc. e tal. Hoje, eu faço um investimento muito especial, porque, por exemplo, o trabalho da embaixada é mantido por brasileiros. Metade da nossa equipe é composta por brasileiros. Hoje nós temos haitianos, venezuelanos, africanos que compõem a nossa equipe. Mas quando nós nascemos lá em 2014, era composta apenas por brasileiros, né? A nossa equipe é a utopia do que deve ser o processo migratório. A gente consegue ter no departamento jurídico um haitiano, na psicologia um angolano, na assistência social uma pessoa de outro país, e assim a gente vai mesclando. É o sonho que a gente tem para a cidade, para o mundo, que o país em que você nasceu possa ser um motivo de orgulho para você. Que você não precisa esconder de onde você veio, por que você veio. E a população também precisa tomar um grande cuidado, parar de confundir os governantes com o seu povo. Sim. Muitas das vezes o governante sequer representa a vontade popular. Nós temos pelo mundo ainda ditaduras, totalitarismo e muitas outras vertentes. Então, às vezes, por você ver um venezuelano, você vai julgar ele pelo governo do país dele. Você vê um brasileiro lá fora, você vai julgar ele pelo governo que está. Isso é um erro. Eles são uma vítima, muitas vezes. Muitas vezes ele é vítima desse Sim. processo e nem se reconhece como vítima, porque o processo é tão doloroso. Imagina, eu sou jornalista de formação, há 2 anos eu recebi um egípcio, que hoje não está aqui na nossa região, que está em outra região, jornalista há mais de 26 anos, funcionário público de carreira, que do dia para a noite foi obrigado a escolher, ou você fica vivo com a tua família e vai, sem a tua profissão, ou você fica e morre. Então, qual é a justiça que nós temos na nossa lente para olhar uma pessoa dessa e julgar ela porque ela deixou o seu país, né? Sendo que se a gente olhar ali atrás, nos nossos passados, na tua família, na minha família, nós somos filhos, netos de imigrantes e muitos de nós somos migrantes em todo o tempo e espaço. Então a gente precisa calibrar a nossa balança, olhar com mais afetividade, trocar as lentes, essa lente de veio tirar meu espaço, veio tirar minha escola, veio tirar minha educação. Isso é uma bravata. A ONU nos diz que a cada 8 brasileiros que saem do Brasil para trabalhar em outros países, a gente recebe 2 imigrantes. E o brasileiro sai para fazer mestrado, doutorado, muitas vezes, né, na sua grande maioria. E eles entram muitas vezes para trabalhar no chão de fábrica
apesar da formação incrível que eles têm. Tem muitos deles lá na embaixada que falam 5 idiomas, com fluidez, com fluência. Então, a gente precisa repensar quão colaborativas essas pessoas podem ser no nosso processo também. Sim. Você falou de política, né? Teve uma mudança de governo há pouco tempo atrás aqui no Brasil, né? Era o Bolsonaro, estava no poder, agora era o Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Teve uma grande diferença nas leis para receber pessoas. As leis do Brasil são boas para que se entre no Brasil, são péssimas para a assistência interna que você tem, independente do governo que nós tenhamos. É claro que alguns governos são mais ligados ao processo de fechar as fronteiras, que, ao meu ver, como ativista e etc., é um erro grave. Mas também é grave você abrir essas fronteiras de forma que você não tenha controle da população e não tenha a mínima assistência. Então, em todos os tempos, a política migratória do Brasil não nos deu um respaldo, não deu um respaldo para os migrantes da forma correta, necessária e justa que deveria ter. Sim. Então, até aí está a nossa exigência, seja o governo A, seja o governo B. Em alguns governos o discurso, o diálogo é mais fácil, em alguns governos o diálogo é mais difícil, em alguns governos chega a ser prioridade, depois sai da pauta. Mas aí, Pedro, tem um ponto muito grave. O migrante, em sua grande maioria, principalmente o refugiado, ele não vota. Em Toledo nós temos pouquíssimos migrantes naturalizados que têm o poder do voto. Então, enquanto isso não vota, geralmente quando você trata com um governo, seja de direita, de esquerda, de centro, que vai pensar apenas nos números, nos votos, é uma população que ela sempre vai ficar invisibilizada. Sim. Por isso que é preciso ter um terceiro setor, uma organização da sociedade civil que faça a cobrança dessa pauta em todo o tempo, seja qual for o governo. Nós precisamos ter uma carta compromisso com os migrantes e com a nossa sociedade. Então, o nosso papel é exclusivamente esse. Troca governo, sai governo, volta governo. A nossa missão é lembrá-los que a população migrante existe, é lembrá-los que as políticas públicas precisam encontrar e precisam dar conta dessa situação. Termino dizendo, não basta abrir as portas de um país e não dar a estrutura mínima. O que é a estrutura mínima? Você já se imaginou numa consulta médica em que você não fala o idioma do médico e nem de ninguém daquele país para explicar o que você está sentindo? Você já se imaginou no divã de um psicólogo, de uma psicóloga, com um grande mal-estar emocional, cujo você não consiga dizer o que você está sentindo, ou mais, julgado por um tribunal, por uma justiça que não sabe o que você está falando e muito menos você sabe o que eles estão falando. Então você corre o risco de ser julgado à revelia. Você não tem seu direito básico, que é abrir sua boca e dizer o que você pensa. Então, nessa perspectiva, falta muita coisa no Brasil. A gente está começando. Essa coisa de um país maravilhoso, que recebe a todos com carinho, ok. Isso é nato do brasileiro, isso é um ponto que nós temos, mas a gente precisa saber que tem muita xenofobia escondida nessas tratativas e a própria exclusão do migrante das políticas públicas é uma maneira de dizer assim, eu abri minhas portas, mas eu não tenho certeza que eu quero você. Parece a repetição da escravidão, né? Você deixou de ser e se vive. Agora é você. Sim. E aí a gente tem que repensar isso também. Uhum. Olha, tem muito assunto para tirar disso, mas eu quero manter um padrão entre as pessoas entrevistadas aqui. Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi o seu boom? O boom, a chave para você falar, esse é meu objetivo de vida. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou ser solidária. Qual foi o boom? Qual foi Sempre tem um boom, né? Tem alguma coisa que faz você seguir um certo caminho. Qual foi o seu? Eu procurava por esse momento. Havia um vazio muito grande existencial. Então, eu fui para a profissão, eu fiz tudo o que eu quis, eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão. Eu acho que a profissão que me escolheu, eu não tenho nem recordação de ter tido uma dúvida na minha vida. Mas ali, quando eu saio do portão da minha casa, isso em meados de março, abril de 2014, tem um grande condomínio, eu saí na varanda e eu vi uma pessoa falando em árabe, uma outra pessoa, eu nunca tinha visto essas pessoas e elas já moravam em frente à minha casa há muito tempo. Naquele momento eu pensei, eu não consegui ir para o mundo, mas o mundo mudou na porta da minha casa.
falei, cara, agora eu não faço se eu não quiser. E eu acho que é isso que deve tocar as pessoas. A partir desse momento eu fui incendiada. Eu não consegui mais retomar a minha vida como ela era. Eu começo a atender uma haitiana, que é a Júlia Meve, que mora aqui na nossa cidade, tem uma história linda de vida. Na próxima semana já eram 5 mulheres, 10, 20, 30. Naquele ano eu cheguei a 250. Aí comecei a fazer as conexões com universidades, com clube de serviço, com pessoas que pudessem me ajudar. Tudo de forma voluntária, né? E até que foi preciso profissionalizar tudo isso. Mas tiveram alguns momentos. Esse foi o momento quando eu abro o portão da minha casa, eu senti cheiros. Eu sou muito sinestésica, então eu senti que tinha África numa janela, que tinha Venezuela na outra, que tinha o Haiti no quintal. Naquele momento, lembra daquele meu sonho lá de criança? Talvez de fazer medicina, de conseguir ajudar aquelas crianças. E eu falei, pá, essas crianças mudaram na porta, hoje são adultos, mas mudaram literalmente na porta da minha casa. Então a minha primeira atitude, eu tinha 3 mesas de bar em casa que eu utilizava para algum momento festivo. Eu coloco essas mesas na frente da minha casa, lá no Jardim São Francisco, para quem é de Toledo e vai nos acompanhar. E eu faço o primeiro almoço e convido os vizinhos para descer, para a gente poder almoçar junto. E naquele primeiro almoço tem 7 países. Eu falei, cara, eu passei anos frustrada na minha vida que eu não podia ir lá fazer. E daí eu finalizo com uma reflexão. Quantos sonhos nós temos que a gente fica esperando a condição ideal, fica esperando a condição de viajar, de ir para a África, para a Amazônia, para não sei. E o sonho está na porta da sua casa. O que você pode fazer com as ferramentas que você tem está diante dos teus olhos. Mas parece que em algum tempo da vida a gente está com uma lente meio embaçada, uma lente que não permite ver as possibilidades. E eu digo que foi a maior, eu tenho outras 3 formações, mas é a maior formação da minha vida. Eu estava grávida do Daniel, do meu filho, quando fundei a embaixada, e naquele momento eu pensava uma coisa muito séria. Eu quero fazer da minha vida algo que os meus filhos tenham orgulho. Eu quero fazer algo da minha vida que não deixe sombra de dúvida de que a minha passagem por aqui foi algo que tenha uma expressão, que tenha uma validade. Então isso me emocionou muito. E aí eu quero contar um pequeno trechinho ainda sobre o Daniel. Ele me fez uma pergunta, acho que tem uns 3 ou 4 anos que ele me fez uma pergunta. Eu estava, enfim, dirigindo a van, ele do lado, e ele perguntou para mim, mãe, quanto tempo você vai viver? E aquilo me pegou de surpresa. Eu falei, cara, eu não sei quantos anos eu vou viver. Por quê? Você está com medo? Eu disse, não, eu quero saber quanto tempo tem. Eu falei, é uma pergunta que a gente não vai saber. Talvez eu tenha 1 ano, talvez eu tenha 10, 30, 40. Eu não vou conseguir te responder isso agora. Aí ele insiste pela 3ª vez, mãe, eu preciso saber. Eu falei, cara, se depender da minha mãe, dos meus pais, talvez uns 30 anos, uns 20 anos. Ele falou, ok. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu quero saber quanto tempo eu tenho para me preparar. Porque quando você morrer não vai mudar absolutamente nada. A embaixada vai continuar sendo embaixada porque eu estarei lá. Eu chorei muito. Eu estacionei a van e chorei. E quando eu conto essa história ainda me emociono. Porque não foi para impressionar ninguém. Não foi pela minha bondade. Eu queria ter sido para ele o exemplo que eu fui naquele momento. Então é uma história que me toca muito. Eu acho que como você me pergunta o que foi o ápice, ali eu entendi que eu tinha tomado a decisão certa, que todos os sacrifícios valeram a pena. E eu nunca pedi nada para ele. Eu nunca pedi que ele levasse adiante. Eu só vivi e levei ele junto para viver comigo. Então, o ponto alto para mim é esse. É quando meu filho olha e diz, cara, é isso mesmo. É assim que nós vamos viver, é assim que eu vou viver minha vida. Eu vejo em você o que incendeia o meu coração. Aí eu acho que fechou a conta. Eu ia perguntar para ele se ela conseguiu, mas eu acho que eu nem preciso, né? Nem preciso. Mas você falou sobre, se eu não me engano, você falou sobre, você não via, né? Você não tinha noção de que tinham 7 países na frente da minha casa. Na frente, na sua rua. Na minha rua. Na sua assim, rua. Gente, no meu portão. Eu tô falando de um condomínio na frente, alto, minha casa bem baixinha, eu tô falando de 30 metros. A rua, atravessa a rua, tá na casa do vizinho. Por que eu não vi? Eu não sabia que em Toledo tinha fome. A gente vive numa cidade com o valor bruto da produção maior do estado, 3º maior do Brasil. Como que vai ter fome? Como é que uma criança vai morrer de inanição na barriga da mãe? Já aconteceu aqui, está registrado. Como é que eu fico sabendo que tem tráfico de pessoas
numa das cidades mais seguras do estado, do país, com o menor índice de criminalidade. O que era tráfico de pessoas, o que era contrabando de órgãos, tudo isso. Então, assim, é uma realidade que fica silenciada. Quando eu começo a entrar na vida das pessoas, Pedro, e ele entrar literalmente, é trançar o cabelo com elas, é fazer a unha, é almoçar, é ir na reunião das religiões, seja do Islã, seja do grupo mais radical que existe, é partir. O hispânico, o espanhol, usa uma expressão que eu gosto muito, que é o compartir. Tudo para eles é compartir. E é uma palavra que me pega de forma muito forte. Então é compartilhar a dor do luto, é a felicidade do nascimento, é aquela comemoração quando alguém entra na universidade, é a comemoração quando uma criança aprende um idioma. Então foi assim que eu acabei descobrindo. A 30 metros da minha casa tinha esse universo paralelo em que eu acredito assim que foi uma inspiração mesmo. Eu acho que o universo olhou e disse, cara, você vai encontrar com seu objetivo de vida e vai ser agora. Então tiveram momentos maravilhosos, momentos extremamente dolorosos. Eu tenho uma frase que é assim, coração é aeroporto. Tanto para a partida quanto para a chegada, você tem que estar preparado. E essa é a nossa vida na embaixada. Coração é aeroporto. Às vezes vão 9 embora juntos, como no grande desastre em Palotina. Às vezes chegam 45 da Argentina e o coração vira aeroporto de um momento para o outro. Então é isso. Coração é aeroporto. Para chegadas e para partidas inesperadas. E a embaixada é muito disso. Eu fico imaginando que não dá para você planejar o que vai acontecer no dia seguinte. Porque quando você aprende a lidar com a cultura de um povo, chega um povo totalmente diferente. E aí você tem que se desconstruir, porque você precisa lidar, você dar conta dessa situação ali com eles. Como eu falei, né, Edna, às vezes você que está assistindo, nesse mês passou do lado de uma pessoa que guardava um segredo, né, como eu falei no início. E como ela morava do lado de 7 pessoas. 7 pessoas, eram 7 pessoas? 7 comunidades. 7 comunidades, 7 países, né? E ela nem sabia. Existe uma outra coisa também que você provavelmente, nesse mês, passou do lado de uma pessoa que guardava um segredo, que era o tráfico de pessoas, né? Que é um assunto que eu trouxe você aqui em especial por causa desse assunto. Logo quando eu te conheci, você me contou uma história que eu confesso que eu fiquei de boca aberta, tá? Sobre o tráfico de pessoas, né? Você luta contra isso. É uma das suas lutas, né? Eu arrisco dizer que é a maior. Ela a principal é a garantia de direitos. E não tem como você pensar em garantia de direitos sem você pensar em liberdade. E o tráfico de pessoas é a ferramenta mais cruel, mais atroz, que inibe a liberdade e a vida das pessoas, né? Então, hoje eu tenho tido um pouco de cuidado para falar sobre o assunto, porque geralmente assusta, assim como você se sentiu assustado nas primeiras vezes que conversamos sobre isso, mas é uma pauta que precisa vir para a sociedade precisa entender que não é uma história de ficção, que não é só filmes. Hoje a gente tem grandes produções de cinema que tratam isso de forma bastante frontal, e a gente sempre entende que o cinema, a música, enfim, né, toda a arte é uma grande maneira de denúncia, mas a gente precisa colocar isso no nosso dia a dia. Lá em 2014, quando comecei a trabalhar com migração, eu não fazia ideia de que no Brasil, e de que na minha cidade, que na esquina da minha casa, pudesse haver vítimas de tráfico de pessoas. Seja para tráfico de órgãos, seja para trabalho escravo, seja para prostituição, para mula, para tráfico de drogas, que é também uma das grandes modalidades do tráfico de pessoas. Eu tinha uma ideia meio infantilizada ainda do processo, ou muito caricata, do menino que jogava futebol, da menina que era convidada para ser modelo, né, da empregada doméstica que ia para o exterior e aí a vida tomava rumos ignorados. Mas a realidade foi um tapa na nossa cara o tempo todo. Então, quando você via, caramba, a pessoa estava aqui hoje não está, não tem documento, o que está acontecendo? Trabalha e está numa situação de fome. O que acontece com essa pessoa? E você começa a observar, você começa a ficar mais atento. Lá em 2018, 4 anos depois de ter começado esse trabalho, eu soube que muitas vezes eu estava sentada na mesa com o traficante e com a vítima. Olha o risco de uma situação como essa. E eu não tinha sequer conhecimento sobre o que era. A gente se aproxima bastante da Polícia Federal, nós nos aproximamos bastante de outros órgãos, de agências ligadas
a Organização das Nações Unidas, a própria ONU. E aí eu olho e falei, cara, tá ficando sério, eu preciso entender mais sobre isso. Então, eu vou atrás de toda a formação, de toda a especialização, para que eu pudesse entender e ajudar a identificar e resgatar as vítimas de tráfico de pessoas. Lá em 2019, o programa Fantástico, esteve em Toledo, em parceria com a operação, em colaboração com a operação da Polícia Federal, e desmantelou uma grande rede, eu acho que foram 26 prisões. Foi a primeira vez que eu consegui, aqui em Toledo, não as 26 em Toledo, mas com ramificações, né, pelos estados e no Brasil. O crime, tráfico de pessoas, ele envolve o crime internacional, então por isso tem sempre Polícia Federal e Interpol, né, nesse conjunto de ações, para que possa identificar e preservar. Mas nós tínhamos vítimas em Toledo, desses mesmos coiotes. E a gente continua tendo vítimas. Hoje a gente tem um comitê que discute isso na cidade, hoje a sociedade para discutir. É o terceiro ano consecutivo que a Embaixada traz um fórum internacional sobre o tráfico de pessoas para a cidade, para que a gente consiga falar minimamente sobre esse assunto e minimamente fazer a vítima entender que ela é vítima. Tem uma outra frase que eu sempre utilizo para definir isso: a sociedade precisa ser mais organizada que o crime. Se a sociedade não se organizar de uma forma mais orgânica e mais efetiva do que o crime, nós sempre vamos estar enxugando uma grande pedra de gelo. A partir do momento que essa sociedade se organiza, melhor do que o crime organizado, a gente consegue chegar antes e pelo menos preservar a vida das vítimas. Fala se eu tô certo, são cerca de 40 milhões de pessoas que estão envolvidas. Isso é uma conta feita, eu fiz uma pesquisa, né? Uhum. Eu fiquei... No tráfico de pessoas? É uma Argentina. É um país, praticamente. Aí você precisa pensar na perspectiva de que o lucro do tráfico de pessoas é muito superior ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. É o terceiro, né? Maior. Já é o primeiro. Então você tem assim... Por que é o primeiro? Porque é muito mais fácil você pegar e responsabilizar o criminoso pelo tráfico de drogas, porque ela é material. É muito mais fácil você responsabilizar um traficante de armas, porque é material, ele corre riscos físicos. Quando você trabalha no conceito de tráfico e contrabando de imigrantes, que são duas coisas bem diferentes, mas que vão caminhar na mesma linha, o que você tem nesse aspecto? Você tem um crime que dificilmente a pessoa vai ser responsabilizada. Então, nas contas que se faz pelos crimes não responsabilizados, o que é crime não responsabilizado? Quando você não tem materialidade para provar por A mais B que eu sou uma traficante de pessoas, muitas vezes passa por problema trabalhista, passa por violência de gênero. Então hoje a conta não fecha por quê? Porque são pouquíssimos os criminosos que são presos, que são responsabilizados pelo crime. Por quê? Um crime sem vítima. A vítima desaparece pelo mundo. Quando ela não serve mais, ela é descartada de qualquer outra forma. Então nós estamos falando de uma das modalidades mais cruéis do crime organizado. E é claro que o tráfico de drogas está junto, é claro que o tráfico tudo interligado. de armas está tudo interligado. Sim. Então a gente entende hoje que ele é a primeira potência do crime, porque muitas pessoas estão em movimento, muitas pessoas estão envoltas nesse processo e tem gente que passa... Quantas vezes a gente assiste numa emissora de televisão, até mesmo na internet, acompanha alguns fatos, de uma pessoa que passou 30 anos traficada. Você imagina um lucro, e olha a tristeza de falar nesse termo, o lucro que essa pessoa deu para esse traficante, para esse coiote, a gente não vai conseguir fazer essa conta. O que vale 30 anos da vida de uma pessoa? Exato. Então é uma conta que sequer a gente tem condição técnica de fazer. Sim. Jefferson, quer falar? Opa! Quer. Beleza. Aqui, ó. Quais os motivos do tráfico humano? Para que serve? Para escravidão? Para retirada de órgãos? O tráfico de pessoas ele tem várias vertentes. Ele tem o trabalho escravo, análogo à escravidão, ele tem a prostituição como praticamente a segunda modalidade, a adoção ilegal, a extração de órgãos e ultimamente, nos últimos 3 anos, nós tivemos outros balizamentos, que é o tráfico de sangue, por exemplo, onde você mantém essa vítima viva, trabalhando, mais reclusa
para que a doação de sangue, doação não, né? Que o roubo de sangue seja efetivo. Mas você pode ter também pessoas para traficar armas e drogas, você pode ter pessoas escravizadas para situações criminosas, e nisso a gente tem uma grande desvantagem para mulheres e crianças. E a retirada de sangue tende a ser abusiva? Abusiva e muitas vezes letal. Para que a retirada de sangue? Né? Muitas vezes a gente não faz essa leitura. A gente precisa falar principalmente das Farcs, das forças criminosas que estão pelo mundo. Então, se você tem, por exemplo, um líder, um soldado das forças revolucionárias que precisa de uma transfusão de órgão, precisa de uma transfusão de sangue, você geralmente tem essas pessoas à disposição. Ainda são poucos casos verificados no mundo, mas a gente tem toda essa situação. A prostituição nunca vai deixar de ser um dos grandes casos em que, em especial, mulheres e crianças são levados aí para outros países a fim de que isso se estabeleça, né? Basta lembrar que a gente precisa também ser muito consciente. Quando a gente compra um produto com baixíssimo custo, seja pela internet, por qualquer outro lugar, mas especialmente pela internet, quantas vezes a gente se pergunta se o valor daquele produto dá para pagar a matéria-prima, o transporte e a mão de obra de quem está fabricando. Se eu pago 15 centavos, 30, R$1, 3, 10 por uma peça de roupa, em que condições essa peça de roupa está sendo produzida? Por que alguém consegue produzir tão barato? Né? Essas Então, empresas também, né? Nós temos, por exemplo, navios inteiros que têm confecção de roupa em alto mar porque não precisa obedecer à legislação de nenhum país e não precisa dar um respaldo, um retorno, um feedback dos seus funcionários. Em que condições essas pessoas trabalham? Sim. Né? Então, assim, o consumismo exacerbado, exagerado, ele tem uma ponta de sustentação a esse tipo de crime. As pessoas precisam minimamente saber o que consomem, por que consomem, de onde vem, como é que se dá tudo isso. A gente precisa saber que, apesar das grandes benesses que esse comércio, a globalização econômica trouxe também problemas que são globalizados, ou seja, eu aqui em Toledo, Paraná, posso estar comprando esse vestido para falar sobre o tráfico de pessoas, e a produção desse vestido sustenta o tráfico de pessoas. É por isso que nós temos que ser cidadãos cada vez mais conscientes e saber, né, que a economia do crime gira em torno da nossa economia e que às vezes essas duas linhas elas se cruzam aí no horizonte. A gente precisa ter cuidado com o que consome, como consome e a quem nós estamos alimentando. Será que eu não faço parte dessa economia que acaba sustentando organizações criminosas que interagem pelo mundo? Sim. Você falou do tráfico de sangue, eu me lembrei de uma curiosidade. Aí já entra numa coisa mais da crença da pessoa, né? Existem organizações criminosas satanistas. Já ouviu falar? Claro. Eu já ouvi falar sobre uma crença que eles têm, horrível, de que no sangue da pessoa existem substâncias que eles acreditam que traz valor pro DNA. Eu já ouvi falar muito sobre sequestros que eles pegam as pessoas, eles fazem a pessoa sofrer e tiram o sangue antes da pessoa morrer, né? E utilizam, eles vendem, é um mercado, bizarro. Eles vendem o sangue da pessoa, essa substância, por um preço absurdo. Eu ouvi poucas vezes falar sobre isso, mas já ouvi o tráfico já vi a pessoa que falou isso em podcast falou que grande parte dos sequestros são organizações satanistas, seitas satanistas que sequestram, né? Aí já entra numa parte que pode virar muito teoria da conspiração, né? Só que você já ouviu falar? A gente tem um cuidado muito grande com as seitas estabelecidas no mundo. Né? Aí eu vou fazer uma separação aqui, para a gente ser justo. De um lado está a religião, o que as pessoas acreditam, o ponto de fé dela. Mas o crime, ele não perde a oportunidade de estar espalhado em todos esses organismos. Então a gente tem células do crime na política, a gente tem células do crime na religião, a gente tem células do crime por todo canto, dentro do processo de educação. Então, assim, hoje, quando a gente fala em tráfico de pessoas, muitas vezes pode parecer uma teoria. Para nós que vivemos aqui numa região pseudamente tranquila, calma, pode estar mais distante aí do nosso olhar. Mas assim, Pedro, quando você trata, olha só o absurdo,
Quando você enxerga um outro ser humano idêntico a você, como mercadoria, como troca, e você entende que você pode anestesiar essa pessoa num lugar clandestino qualquer, sacar partes do seu corpo para poder dar aí uma sobrevida ou para vender isso e tornar isso um mero capital. Eu acho que não tem mais o que você não esperar de uma organização criminosa como essa. Se alguém fatia alguém, ou se alguém prostitui uma criança, uma adolescente, uma mulher, um homem, sendo aí da sua espécie, eu não tenho mais, eu não sei, eu nunca peguei um caso como esse que você disse, mas a gente não tem mais... A gente não conhece o limite, né? Não conhece limite. O limite já foi extrapolado há muito tempo. Quando você vê o outro como um objeto, como uma mercadoria, que pode ser vendida e comercializada quase que numa vitrine, isso é muito grave. Eu recentemente escrevi um texto chamado O Garoto que Conheceu Paris, sobre uma criança que viveu aqui em Toledo e que até hoje a gente não sabe o destino dela, não teve um fim essa história, não fechou esse ciclo. E eu, ali no meu senso imaginário e sabendo da história do tráfico de pessoas sobre o mundo, escrevi que o pulmão dele respirou na Alemanha, que o coração bateu em Paris e que o sonho dele era ter uma bola nos pés e que a pele dele, por ser negra, não entrou em nenhum país do mundo e não foi requisitada por nenhum país do mundo. E quando eu escrevo isso, é para aquietar o meu coração, porque foi uma criança que eu vi nascer. Foi uma família que eu acompanhei durante muitos anos. Então, sempre quando eu pensava nele, quando eu lembrava dele, vinha no meu coração que aquela história não teve fim. Então, há 2 meses eu resolvi sepultar esse garotinho dentro de mim. Eu resolvi escrever a história dele, até para alertar também as pessoas. Por quê? Hoje nós temos em Toledo cerca de 450 crianças, 500 crianças migrantes. E a escola e a sociedade tem uma grande responsabilidade sobre perceber se há sinais de tráfico de pessoas. Então, quando eu escrevo um texto para que até uma criança entenda o que é tráfico de pessoas, eu estou alertando essa sociedade para abrir seus ouvidos sobre essa temática que é tão importante. Tem muita gente que trata como teoria. Eu trato como prática porque eu toco as vítimas todos os dias. Então não tem como, de certa forma, eu desarticular a ideia de que o crime age entre nós. Nem todo refugiado é vítima do tráfico de pessoas, mas nem toda vítima de tráfico de pessoas sabe que é vítima. Então o processo mais dolorido que nós temos dentro da própria instituição é conscientizar essa pessoa de que ela é vítima. E aí essa pessoa fica com traumas gravíssimos. Como é que você vai confiar em outro ser humano quando alguém vendeu você, quando alguém violou os seus direitos? Fica muito mais difícil você confiar em alguém. Então a embaixada é como se fosse uma linha com uma agulha e a gente vai costurando essa coxa de retalhos a fim de que essa pessoa volte a confiar em outra pessoa. E vocês tratam, isso que eu acho lindo, vocês não tratam, tipo, você é vítima, a gente te ajuda e vai pro seu canto depois. Não, vocês acolhem. E as pessoas acolhem o projeto, né? Como você mesmo disse, parte da equipe hoje, de vocês, não é brasileira, né? Então eles apoiaram, eles abraçaram a ideia de ajudar após terem sido ajudados, né? Sim. E ainda são ajudados. Tem uma frase do autor que eu sempre esqueço o nome, por injustiça, porque ele é fantástico, que diz assim: você olha tanto para o abismo, que uma hora o abismo olha para você. Sim. Mas existe o contrário também. Você é recebido com amor, você é acolhido de forma muito afetiva, com tudo que você traz, que quando o outro chega, a tua vontade é acolher ele também. Uhum. Então eu penso que a gente precisa olhar menos para o abismo, para que o abismo olhe menos para nós. É preciso olhar mais, com um olhar mais afetivo, Sim. Com um olhar de acolhimento. E você foi muito feliz nas suas palavras. Essa pessoa, ela é convidada a integrar as nossas vidas. Não é a nossa instituição apenas, tão somente. Mas ela é convidada a integrar as nossas vidas. Nestes 10 anos, além de todo esse aprendizado, além de eu ter me desmontado aos pedaços várias vezes e ter me reconstruído, no processo migratório eu ganhei 3 outros filhos. Eu tenho 3 adoções de pessoas migrantes que hoje compõem
efetivamente a minha família, que são irmãos do meu filho, que são os meus filhos, enfim, né, que carregam comigo essa história toda. Então, assim, alguém que não é convidado para sentar na tua mesa, alguém que não é convidado para compartilhar suas histórias, ele não é de fato incluso. A inclusão não é uma teoria, a inclusão é uma prática. Então a gente nunca pode ser, de certa forma, performático ao falar disso. Você precisa ter um espaço para que essas pessoas estejam inclusas, mas de fato, de verdade. Então é isso que a gente defende dentro da Embaixada e é isso que a gente vive todos os dias. Sim. Então não é uma escolha de se relacionar de vez em quando, é uma disposição emocional para se relacionar todas as vezes que são necessárias. Nós temos pessoas há 8 anos conosco, que hoje já têm independência financeira, que já estão nas suas profissões, que já deram a volta por cima, mas que fizeram e que encontraram aqui uma nova família. Imagina, são pessoas que estarão incompletas pelo resto das suas vidas. Nós temos aqui em Toledo alguns migrantes, que a família, metade está no Canadá, na França, nos Estados Unidos, no Haiti, uma família que talvez nunca mais vai se reunir ao redor de uma mesa. Mas amar é possibilitar recomeços. Aquela família talvez não se reúna em volta de uma mesa, mas uma outra família precisa se reunir. Então essa família somos nós, a sociedade. A sociedade, e eu não julgo quando as pessoas dizem, mas meu Deus, 40 países em Toledo? Gente, eles moraram na porta da minha casa há 3 anos e eu não tive a capacidade social e emocional de vê-los como pessoas. Eu via que entravam, saía e tal, pessoas diferentes, com traje diferente, com a cor da pele diferente, com a roupa diferente. Mas quando é que eu fui lá e me atentar de que eles existiam de fato, que eram pessoas que estavam compondo a nossa sociedade, que estão com você na igreja, no supermercado, na pracinha que você leva seu filho para brincar. Então, eu prefiro, ao invés de enfrentar a sociedade, compartilhar com a sociedade, fazer uma entrega. Porque grande parte do preconceito que qualquer pessoa enfrenta é falta do desconhecimento, é falta de informação para ela. Quando chega essa informação, ela consegue absorver isso de uma forma muito mais bacana, de uma forma muito mais legal. Então eu sempre aposto, não nego palestras gratuitas, não nego estar em todas as escolas, em todas as universidades, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado, onde for que for necessário levar essa informação, a gente precisa levar. E a gente sempre trabalha no intuito de seduzir mais pessoas para que tenham a mesma paixão por essa causa e que possam levar essa causa adiante. É uma formiguinha daquela, né, bem xoxa, mas que vai levando a informação e que vai compartilhando com as outras até a gente criar uma grande rede. O meu sonho é que as pessoas se transformem em almofadas para diminuir os impactos que a gente tem no mundo. Eu acho que a gente recebe tanta pancada o tempo todo que algumas pessoas precisam se transformar em almofadas para poder amortizar esse processo, principalmente do recomeço dos migrantes. Se cada um fizer a sua parte, um dia talvez todo mundo faça. E não fica pesado para ninguém. Se você faz a Exatamente. sua parte, eu chego e faço a minha. Agora, o difícil é quando a gente precisa trilhar aí muitos quilômetros sozinhos. Sim. As pessoas olham com desconfiança. Mas por que saiu do país? Por que isso? Por que aquilo? A gente precisa lembrar que nós somos todos migrantes no planeta Terra, todos com as suas dificuldades, todas com seus erros e acertos, e que a gente está aqui para poder se ajudar. Edna, recentemente tivemos Olimpíada, né? E as Olimpíadas, por mais que tenham sido lindas, né? Tivemos um grande problema, né, aqui em Toledo. Um garoto de 19 anos, eu não sei se estou errado, mas 19 anos, um garoto, ele recebeu uma proposta de viagem para a França e foi. E ele sumiu. Simplesmente sumiu. Vocês tiveram informações, certo? Sim, nós tivemos informação sobre esse caso, atendemos essa família, ainda estamos em atendimento. É uma das realidades que acontece. Às vezes se usa um sonho, eu tenho um sonho de ir para Paris, eu tenho um sonho de tirar uma foto num ambiente e muitas vezes essas pessoas, assim como eu, assim como outras pessoas, nascem numa situação economicamente desprivilegiada que talvez não consiga realizar um sonho como esse. E aí vem as propostas, né? Parte desse caso ainda está em segredo de justiça,
mas a gente sabe do desaparecimento, acionamos da Cruz Vermelha, Fraternidade Sem Fronteiras, enfim, muitos outros projetos para ter essas informações, para que pelo menos a gente possa acalmar essa família aqui em território nacional. Mas, Pedro, o que aconteceu com esse garoto, enfim, né, que foi cooptado para atividades não lícitas fora do país, acontece diariamente. Nós temos registros de pessoas desaparecidas e não, como você bem colocou, não são só migrantes que vêm para cá e desaparecem, são brasileiros que saem do país e que a gente não... Ainda que tivemos notícias e que localizamos ele na França, não pode retornar, tem todas as suas obrigações legais para cumprir, mas o que acontece? Muitas vezes a gente não tem nenhum tipo de informação, como essa criança de 6 anos que saiu de Toledo e que há 4 anos a gente não sabe se está viva, se está morta, se existe, se não existe. E o pior, uma criança que sequer havia sido registrada, a gente não tem nem como procurar essa pessoa pelo mundo. Nós temos, por exemplo, como a Cruz Vermelha, que é um programa internacional, uma organização fortíssima que trabalha na reconexão de laços, que trabalha procurando pessoas. Nós temos uma outra ONG que atua no caminho, no mato, né, como a gente conhece, o caminho México-Estados Unidos, que trabalha só identificando os cadáveres das pessoas que, infelizmente, perdem a vida ali naquela região. Então, o que serve de alerta? Para que, principalmente os jovens, adolescentes, tenham muito cuidado com as propostas, que, como você falou em segredo no início do programa, coisas que você não possa contar para a sua família, coisas que você não possa compartilhar com seus amigos. Quem é que vai aproveitar uma grande oportunidade como essa, como parecia ser, sem poder contar para os pais, sem poder contar para a namorada, para o namorado, para o melhor amigo? Então, assim, desconfiar desse tipo de situação. Outro fato que eu deixei de citar aqui é o amor bandido, que atua muito nesses casos. Um relacionamento que se estabelece geralmente entre jovens ou com mulheres na faixa aí dos 30 aos 50 anos, em que a pessoa promete passagem, que a pessoa promete translado, que a pessoa promete um relacionamento afetivo, vai iludindo, uma pessoa que não existe. Você simplesmente está se relacionando com uma pessoa que não existe. Então hoje, as instituições que trabalham com essa causa já conseguem identificar que pelo menos 30% das pessoas são ludibriadas por esse tipo de situação. Então essa situação que ocorreu em Toledo serve de alerta. Precisa servir de alerta para as pessoas que estão aí sempre, né, recebendo um tipo de propostas, recebendo algum tipo de situação que possa tirar ela de uma zona de segurança e colocar ela numa situação, por exemplo, se em alguns países do mundo você for preso com uma pequena quantidade de drogas, você vai ser condenado à pena de morte ou à prisão perpétua. Então as pessoas às vezes acostumadas com a legislação brasileira, acostumadas com as legislações dos países mais latinos, que costumam ser um pouco mais flexíveis com relação, em especial ao tráfico de drogas e a delitos internacionais, você acaba se iludindo. Nós já tivemos aí centenas de exemplos de pessoas, de brasileiros, que diante de uma situação dessa, perderam a liberdade, muitos perderam a vida, porque a legislação internacional é muito mais forte, é muito mais efetiva e de alguma forma acaba interagindo aí com a vida dessas pessoas. Então todo cuidado é pouco. Você não sabe o momento em que você, através de um aplicativo no seu celular, no seu computador, vai receber a proposta de um traficante de pessoas. Você precisa ter uma consciência. Ele está acostumado a traficar e você não tem noção do que é o crime organizado. Sim. Então a gente precisa acender uma luz, não é mais amarela, é vermelha, para que você possa, de certa forma, garantir a segurança mínima. Isso deve servir como alerta e como exemplo para que outras pessoas não sejam aliciadas, outras pessoas não sejam seduzidas a entrar em esquemas criminosos que vão terminar de forma a prejudicar suas vítimas. Geralmente, o traficante, o coiote sai ileso e a vítima vai cair de alguma forma e vai ter aí, perder sua liberdade, muitas vezes perder sua vida. Sim, ainda mais a região de Toledo, né? A região de Toledo é fronteira, querendo ou não, né? Fronteira com o mundo. Com o mundo. Então não tem mais não tem mais essas barreiras, né? Você hoje está conectado no aeroporto de Cascavel, está conectado no aeroporto de Foz do Iguaçu, que é um aeroporto internacional, você está em contato com o mundo. E a internet derrubou todas essas barreiras. De repente você está conversando
com a pessoa do outro lado do mundo e sem saber exatamente qual é a ligação e qual é a gravidade dessa situação. Sim, e encontraram, não sei se documento, eu ouvi dizer que descobriram quem era a pessoa. Ah, e me esqueci de falar também o vídeo, né? Encontraram um vídeo do garoto que desapareceu, 19 anos, né, aqui em Toledo. Encontraram o último vídeo dele no avião, certo? E tinha um homem do lado e ele seria o coiote da situação? A situação ainda não está totalmente elucidada, né? A gente não tem dados mais profundos, mas a pessoa geralmente ela vai ter, o crime ele não marca bobeira. Geralmente você tem pessoas aí que são preparadas para poder acompanhar essa viagem, para poder saber aí o que aconteceu. Então a polícia trabalha com vestígios agora, exatamente para procurar. Porque se é uma organização criminosa, essa não é a única vítima. Geralmente, quando você elucida um caso, você acaba pegando aí mais pessoas, né? Mais jovens, mais pessoas envolvidas nessa situação. Então, muitas vezes você vai investigar um caso, você chega a uma organização criminosa que tem 10, 20, 30, 50 vítimas. Sim. Então, geralmente, a casa cai quando as forças policiais chegam e de certa forma, conseguem desarticular essas grandes quadrilhas. Sim, Edna, ó, tem muito assunto bom, só que vocês estão com novos projetos na Embaixada Solidária, né? Sim, nós estamos aí em 2024, vencemos o edital da Fundação Cargill, que possibilitou, né, um investimento para que nós construíssemos uma nova ala na Embaixada Solidária. A gente hoje está com uma construção, um prédio público que nós ocupamos aqui em Toledo, graças à solidariedade da prefeitura aqui de Toledo que cedeu. No ano passado nós tivemos no ano retrasado, a construção de uma sala de costura que serve de profissionalização dos migrantes, e agora nós estamos aí com um projeto bastante inovador. O aporte financeiro foi feito então pela Fundação Cargill, que é a construção de uma cozinha industrial, né, que tem aí bastante a ver com a nossa história. Eu falei agora há pouco que a gente trabalha com uma insegurança alimentar muito grande, que a gente tem a questão da profissionalização e tem a questão também de trazer essa cultura mais próxima da nossa sociedade. Aí eu te faço uma pergunta, será que tem maneira mais gostosa e mais gentil de você compartilhar a sua cultura a não ser ao redor de uma mesa, né, com cheiro, com sabor? Você já teve a oportunidade de visitar a embaixada, né? Então, esse é o nosso projeto. Então, o projeto já está em andamento, já está aí, não sei o que, 30%, 40% concluído, né, ou em processo aí, mas vem muita coisa por aí, vem muita coisa legal. E essa vai ser uma porta linda que a gente vai abrir com a comunidade de Toledo. Mas tá certo, coloca uma lasanha na minha frente, nossa, eu mudo minhas opiniões sobre as pessoas. Coloca. Pode ser tudo, pode ser político, bota uma lasanha na minha frente, muda minha opinião. Compre meu voto. Com lasanha, hein? Dica. Lasanha, compra. Assim, a comida desarma. Ela coloca todo mundo, ela lembra da casa da mãe, da avó, o cheiro. E, assim, eu fico impressionada quando tem um africano, uma haitiana, um venezuelano cozinhando na embaixada, sabe? Não é meu forte, viu? Eu não tenho condição de representar a gastronomia brasileira. Assim, mas o prazer que a pessoa vem de outro país, ela quer te receber da melhor forma possível, porque às vezes ela não tem uma fotografia para te mostrar, às vezes não sobrou na viagem um vídeo para poder te encantar com as belezas do país dela, às vezes não tem um familiar para ela te apresentar, mas ela consegue fazer para você o prato que ela comia na noite de Natal no seu país, o prato que ela comia no encerramento do Ramadã. Então é muito cultural, é muito afetivo essa troca, e é nesse espaço que a gente pretende. Hoje, nós que convivemos o dia a dia da embaixada, a gente vive isso com muita naturalidade. De vez em quando uma reunião qualquer de trabalho termina num jantar africano, mas a população de Toledo ainda não tem essa oportunidade. Eu tô com fome agora. Eu vou ter condição de provar, hein? Claro, tem passe livre. Quem Quem sabe nem sempre uma lasanha, mas sempre uma comida gostosa. Nossa, coisa cubana. Sim, tem as arepas venezuelanas, né? Eu não vou poder falar de país aqui porque eu vou esquecer alguém, vou magoar alguém aqui. É justiça. Sim, mas essa é uma oportunidade. Agora a gente está no processo de captação.
O Luiz está participando diretamente desses projetos. Quero que fale depois Né? também. Porque é assim, Pedro, hoje, como é que a gente sobrevive? A gente tem um pequeno bazar, uma pequena empresa de sublimação, e é lá que nós trabalhamos de forma voluntária para gerar os nossos recursos. Gente, mas uma entidade com tanta representatividade, com tanta história e com tanta importância, não pode viver apenas de um bazar vendendo roupas usadas. Existem verbas do governo federal, do governo estadual, existem outras ONGs, internacionais inclusive, que disponibilizam no mercado o dinheiro que faz esse mundo girar, porque assim, o carro precisa de combustível para andar, a entidade precisa de dinheiro para pagar luz, água, telefone, precisa profissionalizar, precisa ter uma equipe profissional contratada, psicólogo, assistente social, um jornalista, um administrador, um gestor. Então é atrás desse recurso que nós estamos agora. Recursos que também podem vir aqui da cidade de Toledo, de empresas, de cooperativas. Então é essa parte que é exatamente prever o que a gente tem de custo, de gasto, de investimento, para que nós possamos, através desses projetos, desses editais, trazer essa verba. É uma verba que está à disposição. Se uma entidade séria não pleitear ela, muitas vezes ela é pleiteada por uma entidade que não colabora efetivamente com a sociedade. Então essa é a nossa preocupação. É entrar nesse mercado de forma profissional, trazer um dinheiro que vai profissionalizar a embaixada. Em especial, hoje nós somos um centro regional de acolhimento aos refugiados, migrantes e apátridas, mas a gente consegue atender dessa forma mais gentil, mais carinhosa e mais efetiva a cidade de Toledo. Mas a gente tem a pretensão de atingir pelo menos a micro-região oeste com esse trabalho. Então não existe fórmula mágica. Para que a gente possa aumentar o nosso trabalho, qualificar o nosso trabalho, nós precisamos gerar os nossos próprios recursos. E a forma de fazer isso é através da captação de recursos. E hoje vocês têm a sede aqui em Toledo, mas você pretende, porque vocês são Embaixada Solidária de Toledo, correto? Nós somos Embaixada Solidária, temos sede em Toledo, mas Sim. Nós hoje somos um centro regional. Ou seja, fisicamente, todos os dias, atendemos Toledo. Com a van que temos, que foi uma doação da escritora Fabiana Zielasco em 2020, nós conseguimos fazer um atendimento itinerante que vai para algumas cidades da região oeste. Já atendemos fora do estado, inclusive fora da região. Mas é claro, Toledo é muito melhor atendido, porque tem uma sede, porque nós estamos aqui 24 horas atentos à situação. Por isso, Pedro, que Toledo é considerada uma cidade referência para o Brasil no atendimento de migrantes e refugiados. Tá aí a pessoa que fez isso, né? É com muita ajuda, Sim, né? É um trabalho de muitas mãos. Mas hoje você vai ver que você vai andar pelas ruas, você não vai encontrar praticamente imigrantes em situação de rua, todo mundo com o seu trabalho, com a sua casa, na universidade, na escola. Então a gente tem tido um cuidado muito especial com essa população. Sim. Bom, negócio... Sim. Pegar um gancho aí, vou seguir a tua instrução de que um podcast é um bate-papo, tem uma pauta, mais conversa, né? Vai fazer um comentário. Eu quero pegar o gancho que ela falou da questão da rua, de não ter, né, espalhado na rua e tal, mas é um comentário, né? Imaginar, né, Pedro, que no auge da pandemia faziam-se lives de 10 horas, 24 horas e tal. Se fosse naquela época, você fazia uma live com a Edna de 24 horas. Né? Vai ter. Vai ter, ela vai fugir. Não, 24 horas não, mas você não, 9 horas. Aqui não foi conversado 1% das histórias e tal, né? Mas eu queria pegar um gancho do que foi falado aqui, né? Porque aqui essa conversa visa muito para o teu público entender o que é embaixada, né? O que eles fazem, como é que vivem e tal, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante, e aí sempre falo isso, já conversei com você, falo com a Edna, independente de posição partidária, o que quer que seja o teu posicionamento, se é dinheirista, se é humanista, se você observar essa organização da cidade de Toledo e entender o trabalho da embaixada, se você levar em conta que existe um déficit de mão de obra na região, chegam pessoas capacitadas a preencher essas vagas que não são preenchidas por brasileiros. Imagine não ter essa ponte, esse elo e essas pessoas, entre aspas, perdidas, essas pessoas... Porque o migrante não é morador de rua. O migrante é um engenheiro que chega, é um médico, é um psicólogo, é um estudante.
Grande maioria muito bem qualificada, que aceitam trabalhar até em subposições para o conhecimento delas, ou seja, é uma geração de renda, de trabalho, de riqueza para a região fantástica. Sim, Entende? Estou falando, se você tivesse um viés, uma visão fria, dinheirista, materialista, você abraçaria a embaixada. Sim. Incrível que pareça, nossa, ela faz um papel aqui extremamente estratégico. Economicamente é bizarro, Só Marlon. que economicamente é bizarro. Sim. Só que o que acontece? Até para passar um pouquinho do que é meu papel, enfim. Você vê o conteúdo que a Edna tem, a paixão com que se fala do assunto, de todos lá. Eu entro com um papel chato da instituição, né? Que é ajudar a dar diretrizes, implantar gestão. Gestão é processual, a coisa não é que é chato, eu acho muito gostoso e legal, mas é metódico, né? Enxergar, é muito lindo e romântico, a presidente está lá descarregando a van, legal, mas o potencial que ela tem de estar rodando o Brasil, de estar representando intelectualmente, em alianças, em contatos, em divulgação do trabalho, na parte estratégica, né? A instituição agora se profissionalizando para que captação de recursos, há uma confusão muito grande no trabalho filantrópico. O trabalho filantrópico não é para a pessoa passar miséria, não. Você tem instituições aí super bem consolidadas, Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace, Cruz Vermelha, o Instituto Ayrton Senna, com um estatuto bem estabelecido, com profissionais trabalhando, sendo remunerados, com uma edificação bonita, atendendo bem. Caminhar para isso não é pecado nenhum. Ela não vive com recurso público, vive, você vê, fala com o maior orgulho do projeto do Escola Mundo, com um apoio de uma instituição importante como a Cargill, está se buscando mais para os equipamentos, que pode ser pessoa física, jurídica, não importa o tipo de instituição que é. Isso é profissionalizar para que o trabalho seja mais consistente, alcance mais braços amanhã com outras unidades, porque esse assunto, para fechar, né, o assunto que a embaixada representa, ele é pauta na mesa de qualquer família ou de executivos no mundo, de qualquer classe social. Vamos colocar, problema da migração, ele é presente em todo o mundo, todo. Não tem um local do mundo que isso não seja inerente, que não seja pertinente. Então, assim, a necessidade de se estruturar, de se organizar, de ser mais eficaz, esse trabalho de bastidor, né? O trabalho de linha de frente, ele é muito apaixonante, né? Ele é muito bonito e muito caloroso, importante, né? muito caloroso, muito total, né? Nossa, as pessoas vão lá. Muito legal, né? Quem é assistido pela embaixada não tem cara de vítima, e não é vítima, ele é protagonista. Sim. É muito interessante, são empreendedores, sabe? São profissionais liberais que chegam lá cheios de atitude, então muito legal. Não é um ambiente de choro, não é um ambiente de Pelo contrário, de felicidade e recomeço. de muita Sim. felicidade e recomeço. Enfim. Olha só, tipo, o pensamento de onde você poderia estar, olha onde você está, né? Dar valor ao mínimo, não ao mínimo, né? E eu acho que o que a Embaixada Solidária ela proporciona é bem mais que mínimo. E tem histórias assim tão simples que são tão reveladoras. Você me fez lembrar agora, enfim, nessa conversa que a gente está na cozinha, me fez lembrar de uma jovem venezuelana que entrou na embaixada, havia chegado há pouco tempo aqui no país, em especial na cidade de Toledo. E ela formada, graduada, o marido também, estavam aqui recomeçando, né? Recomeçar, você aceita qualquer coisa praticamente para fazer. E nós estávamos conversando ali, eu e minha colega de trabalho, e estávamos pensando o que nós faríamos para recomeçar. E de repente a gente tinha separado uma batedeira dessa de fazer bolo, dessa simplesinha, aquelas ainda coloridas que a mãe, a avó usava. Sim. Então nós tínhamos separado uma batedeira para guardar na embaixada como uma relíquia, porque ela era ali dos anos, talvez, 80, 70. Era uma das primeiras, assim, E, de repente, nós perguntamos para ela, além da tua profissão, o que você fazia na Venezuela? Ela disse, eu era confeiteira. Então, quando faltava trabalho, quando a Venezuela entrou em crise, eu fazia bolos para vender. E a gente percebeu que o olhar dela se iluminou.
O olhar dela brilhou, ela voltou. Aquela pessoa apática que estava na nossa frente, assim, iluminou-se. E aí nós lembramos da batedeira. E eu sou um pouco mais lerda, mais lenta para reagir. Minha colega saiu rapidinho, foi lá no depósito, pegou a batedeira e colocou na frente dela. A gente viu a alma voltar pro corpo, assim. Ela olhou aquela batedeira e falou assim, você pode me emprestar a batedeira? A gente disse, não, a batedeira é sua. Dali 3 dias ela apareceu com o primeiro bolo confeitado. Então hoje é uma das confeiteiras que a gente, inclusive, adquire os produtos dela para a embaixada, porque ela pertence a um programa que a gente tem chamado Recomeçar. Essa vê, ela quis. Ela brilhou. Se nós tivéssemos talvez dado um dinheiro para ela naquele momento, não seria tão decisivo como um instrumento de que fez ela recordar uma profissão que ela tinha, como ela se virava na Venezuela. Então ela oferta hoje as suas produções aqui no Brasil. Então eu sempre lembro da batedeira. Quando chega lá na embaixada um instrumento de trabalho, às vezes é uma furadeira, às vezes é um computador, às vezes é um celular, que alguém vai trocar, eu lembro da batedeira. Aí a gente se olha e diz assim, cara, esse instrumento vai ser a batedeira na vida de alguém que vai brilhar os olhos, que vai recomeçar, que vai ficar feliz e que daqui a pouco, sabe, daqui a pouco passou essa fase difícil. Quando vocês disseram aqui que não é um lugar de choro, e não é. Você pode chegar chorando, você vai receber um abraço, mas o dia seguinte já precisa ser iluminado. Ele já precisa ser uma luz no horizonte. Sabe quando você olha e vê que tem uma estrela ali, que o olhar daquela pessoa está conectado, está brilhando. Mas, Pedro, isso não acontece só para quem chega para ser atendido. Nós recebemos muitos voluntários que já perderam o brilho nos olhos também. Às vezes pela estafa na profissão, pelo estresse, por tudo que passa, pelo mundo que às vezes é tão cão e que judia tanto das pessoas, né, que maltrata tantas pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam porque já se aposentaram, ou as pessoas chegam porque não se realizaram na sua profissão. E, de novo, o brilho nos olhos é fundamental. Na embaixada, o brilho nos olhos ultrapassa o valor de qualquer currículo de formação. O importante é você ter vontade e estar disposto a auxiliar no recomeço dessas pessoas. Então, se você chegar na embaixada engenheiro civil, mas a sua vontade é fazer fotografias, você vai fazer fotografias. Porque é ali que o seu olhar brilha. E a gente precisa ter pessoas animadas, pessoas altruístas, pessoas bem resolvidas, que consigam enxergar que o serviço ao próximo é um serviço a si mesmo. A gente nunca faz pelo outro. A gente sempre está fazendo pela gente. Pode parecer egoísta, mas às vezes é aquilo que vai curar você de uma história de trauma que você viveu, vai valorizar você como você não foi valorizado na tua profissão, na tua casa, pelos teus amigos. É um cantinho que a gente tem para que as pessoas possam, seja quem vai precisar de ajuda ou quem está ofertando ajuda, tenha a possibilidade de recomeçar com um brilho nos olhos. Sim. Edna, para já ir caminhando para o fim, né? Infelizmente. Conta, porque eu já disse, né? Sim. Você, da primeira vez que a gente se conheceu, você contou umas histórias que até agora, eu não ouvi nenhuma história até agora em Toledo, desde quando eu cheguei, eu não vi nenhuma história desse nível, sabe? Pra mim, eu acho que na minha vida eu nunca ouvi uma história que eu sabia que era verdade desse nível. Olha, vai gerar uns bons cortes, eu tô até feliz por causa disso. Conta uma história que vai fazer eu e o público ficar de boca caída, ficar não assustado. Assustado mesmo, eu quero ficar assustado. Você quer ficar assustado? Eu quero ficar assustado. Conta uma história que vai me deixar arrepiado. E o público vai entender, por exemplo, não precisa ser necessariamente tráfico de pessoas, tá? Mas se for, que mostre pro público o que é a realidade, esse outro mundo. Pois é, Pedro. Eu vou te contar 2 histórias, bem rapidinho, Ótimo, assim, para colaborar com o teu tempo. Eu quero contar a história para você de uma mulher nigeriana que, uma certa madrugada, brotaram 5 mulheres nigerianas, 3 adultas, 2 crianças aqui em Toledo. E a gente não sabia sequer de onde essas pessoas tinham surgido, qual é a história delas. E aí, 4h30 da manhã, o meu celular tocou, eu sou muito conectada, se o meu celular tocar, certamente eu vou acordar, seja qual for o horário. E ela mandou uma foto no meu celular. Ela mandou uma foto que parecia uma torneira de uma cozinha. E eu acordei meio ainda, né, atordoada por ser tão cedo, tão de madrugada. Falei, cara, como é que pode
uma pessoa mandar uma foto de uma torneira para mim às 4 horas da manhã. Né? Aí eu virei pro meu companheiro e falei, cara, você acredita que mandaram uma foto de uma torneira? Não sei o que está acontecendo. Aí a pessoa olhou e falou, não é uma torneira, é uma bombinha de asma. Quando falou uma bombinha de asma, eu lembro já de ter levantado. Quando eu acordei, eu já estava com os pés no chão. Porque eu sabia que era sério. Às 4 horas da manhã, quem conhece um asmático sabe o que é. Aquela informação, não é uma torneira, é uma bombinha de asma, me colocou em pé, já prospectando para pegar a chave do carro e sair dirigindo. Eu acho que eu devo ter chegado em 10 a 15 minutos nessa casa já com uma bombinha de asma. E eu já encontro essa africana desmaiada. Então, ela era grande, né? Eu tinha uma estrutura menor de corpo para poder carregar ela. E eu lembro das outras ajudando a colocar no carro. A gente chega emergencialmente no hospital. 4 horas depois, essa mulher está na UTI, com a crise de asma. Então, aquilo me assustou terrivelmente. Aí ela volta para casa e eu vou lá para fazer os primeiros cuidados com ela, para dar banho, ajudar a trocar de roupa. Quando eu tiro a blusa dela para poder fazer a higienização, eu percebi que ela tinha a barriga inteira perfurada com cicatrizes. E eu olhei para aquilo e falei, cara, ou ela foi fuzilada e ela não estaria viva se isso tivesse acontecido, ou o bicho pegou ela. Era essa sensação de tirar nacos, assim, mas assim, eram cicatrizes já, não tinha uma ferida aparente. E ela falava um pouquinho de inglês e um idioma tribal da Nigéria, cujo eu creio que não mais que 20 pessoas no mundo falavam aquele dialeto da tribo onde ela vinha. E as amigas todas falavam esse idioma e falavam também francês. E eu olhei para a barriga dela e perguntei o que tinha acontecido. Ela começou a chorar bastante. A gente estava ali no chuveiro, tentando dar um banho nela. E ela não falava o meu idioma e ela conseguiu me explicar de que ela havia sido vítima do tráfico de drogas e que ela tinha engolido a droga e que a droga tinha explodido no organismo dela. Eu fiquei estática. Do jeito que eu estava com o chuveiro ligado, eu acho que eu entrei numa situação de choque, porque eu falei, cara, com quem eu tô mexendo? Aonde eu tô? E como é que eu vou sair dessa situação? Então eu lembro que eu deixei o chuveiro ligado, fui para fora do banheiro, eu devo ter ficado uns 30 minutos para tentar me orientar. Aí eu voltava e perguntava para ela, em português, e às vezes tentando um pouquinho de inglês para tentar uma comunicação, até que ela pegou um tradutor no celular e contou que ela havia vindo para Toledo depois de um episódio como esse, de que ela estava viva por um absoluto milagre e que as cápsulas de droga romperam dentro do organismo dela e ela ficou 4 meses na UTI para poder se recuperar dessa situação. Aí eu pensei, cara, a asma não era a pior coisa. Ela tinha passado por situações muito maiores. Mas o que me surpreendeu nessa história é que a partir disso eu falei, bom, a mínima coisa que eu posso fazer é denunciar, enfim, né, tentar procurar uma ajuda policial. Então ela morava num local que eu tinha completo acesso por causa das crianças e, pasme, na manhã seguinte eu fui procurá-la e nunca mais a encontrei. A casa estava com todos os móveis intactos e as 5 mulheres desapareceram aqui da nossa cidade e não deixou nenhum sinal. Se eu não tivesse fotografias e prints de conversa que eu tinha tido com elas e alguns amigos que foram lá comigo para visitá-las, eu sequer tinha provas que essas mulheres existiam. Elas seriam Muitas vezes eu cheguei a cogitar, falei, cara, será que eu sonhei com essa história? Aí eu vou no posto de saúde, onde eu a levei para consulta médica, eu olho nos prints do meu celular, eu lembro daquela foto de torneira de madrugada e eu penso que eu estive diante de vítimas gravíssimas do crime organizado. Então essa é uma das histórias assim que me assustou bastante. Eu fiquei uns 5 dias sem sair de casa. Eu pela primeira vez falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Então foi uma história assim que até hoje me deixa assustada. E um outro episódio que eu acho que eu não posso sair daqui sem dizer, eu acho que de longe foi o dia mais triste da Embaixada Solidária. Foi a tragédia de Palotina, onde houve uma explosão e nós tivemos 10 mortes, 9 de imigrantes e uma morte de um brasileiro, que enfim, né, foi morto também com essa tragédia. Pedro, a sensação de você chegar quando eu soube do acidente, eu estava numa videochamada com uma colega
E quando eu soube onde foi o acidente, eu falei, se tiver vítimas, serão migrantes, porque trabalha um grande número de migrantes lá. E foi a primeira vez que o meu celular congestionou. Eu lembro de receber o aviso de 7 chamadas ao mesmo tempo. Em questão de minutos, eu tinha mais de 300 mensagens no WhatsApp das famílias tentando saber quem era, quem estava entre as vítimas e etc e tal. Mas a cena pior foi eu chegando no IML, todos os corpos lá para serem reconhecidos, e nós tínhamos tido um evento recente com um dentista e eu tentando procurar documentação, mas eu entro no IML e eu começo a ver ali as pessoas que estavam ali para serem reconhecidas. Cada rosto que eu olhava, eu lembrava do atendimento, do dia que aquela pessoa tinha chegado no Brasil, de ter buscado no aeroporto, de ter ensinado português. E eu saio do IML aqui de Toledo, tiro o sapato que eu estava no pé e jogo fora da van, de dor, chorando bastante. Eu não queria ter lembrança daquele dia. Foi o pior dia para mim. Foi você ver 9 corpos de pessoas que vieram para buscar uma vida melhor, que vieram para trabalhar, que estavam com suas famílias distantes. Muitos dos meninos, né, que foram apenas homens que morreram, a esposa grávida, o filho pequeno em casa, e eu depois ter que pegar o celular e confirmar essa morte para essa família. Então, foi um dia assustador. E aquela sensação que eu tive, eu vou trocar essa roupa, no momento eu não pude, porque eu não tinha outra roupa comigo, mas o sapato eu tirei e joguei longe, porque ele tinha vestígio de sangue, ele tinha vestígio de fumaça, mas eu pensei, nunca mais eu quero abrir o meu guarda-roupa, eu quero abrir o meu quarto, e eu não quero lembrar do que eu estava usando, do que eu vesti. Era uma forma de tentar bloquear as minhas lembranças do que eu vi ali. Então essa tragédia é uma tragédia que não pode ser esquecida. Foi uma tragédia por falta de medida de segurança, foi uma situação que certamente poderia ter sido evitada. Que é o lugar onde normalmente colocam as suas pessoas. Né? É onde o migrante vai para trabalhar. Então, recentemente, há 15 dias, eu estive em Palotina, fui levar flores nos túmulos, e a gente foi ali observar como é que estava, visitar a população, e a dor voltou. Então, eu tento, no meu dia a dia, não ter muitas lembranças desse dia. Mas se é um dia que o coração sangrou, que eu pensei que talvez não tivesse forças no outro dia para continuar atuando. Eu acho que você falou de coisas assustadoras, mas me assusta essa dor. Essa dor me assustou terrivelmente. O quanto a gente precisa perder para progredir, por exemplo, em cobrar que a segurança no trabalho seja mais efetiva, sabe? E quando eu vi as 9 bandeiras enfileiradas naquele velório coletivo, e as pessoas chorando, transmitindo pelo celular, eu fiquei pensando que morreram cansados, talvez tenham morrido com fome, talvez tenham morrido sem falar com a família. Então essa dor foi absurda. Eu acabei, talvez tenha sido o maior desgaste emocional durante a história da embaixada. E sobre as meninas que desapareceram de Toledo, agora já são 4 anos desse desaparecimento. Sabe o que mais me angustia e me revolta? É que ninguém nem procurou por elas. Eu era a única pessoa no momento que sabia que elas existiam, que sabiam que elas estavam em Toledo. Então a família nunca se manifestou. Eu fico imaginando que se aconteceu alguma coisa com elas, eu acredito muito que elas estejam vivas, eu não imagino na condição, mas que não vai ter ninguém procurando por elas. Se você desaparecer, a tua família enlouquecidamente vai te procurar. Seus amigos vão te procurar. Se eu desaparecer, amanhã talvez dezenas de pessoas estejam me procurando. Mas quem procura os invisíveis? Então a gente tem a sensação de que eles não existem. Então é por isso que a sociedade precisa estar atenta, é por isso que nós temos que cuidar um dos outros. Eu chamo isso de vigilância social. A gente precisa cuidar para saber até onde vai o bem-estar do outro. Isso foi um misto de verdade e esperança, né? Eu prefiro acreditar que elas estão bem. E quanto às 9 mortes, eu prefiro acreditar que a gente precisa seguir lutando por mais garantias de direito, por mais segurança. A gente só não pode deixar que tenha sido em vão. Eu acho que nenhuma morte pode ficar na tabela do esquecimento e numa página guardada numa gaveta. A gente precisa, de certa forma, provocar a sociedade para que ela possa melhorar o seu processo. Bom, Edna, nossa, tem muito assunto que eu quero falar ainda, mas, infelizmente, hoje
Já, já, já deu, né? Vamos marcar mais vezes, né? Pra vir aqui quando for possível. Eu agradeço demais, você não tem noção de quanto eu agradeço por você ter cedido o seu horário. Horário esse que você podia estar. Você na baixada, né? Você podia estar fazendo algo gratificante. Então, muito obrigado, tá? Eu agradeço. Meu pai também eu agradeço, né? O Luiz Cláudio Machado Albuquerque, também agradeço sua participação. E da próxima vez que vocês vierem aqui, já vai estar pronto o projeto da cozinha? Já vai estar. Vai? Tá, quem sabe faz algo lá também. Beleza. Né? Já vai. Vamos marcar live lá. Então, vai ser bom. Beleza, então. Olha, foi um dia de histórias, muitas histórias. Você aí que está assistindo o vídeo, deixa nos comentários aí se você se identificou com as histórias. Se você tem histórias para contar, também deixa. E, mais uma vez, meu agradecimento especial para Edna, tá? Então, falou!